Tudo bem, pessoal? Eu resolvi fazer esse vídeo sobre o discurso do Paulo Guedes. Ontem eu fiz do Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores do Brasil, que tomou posse, e estava começando aqui a fazer anotações sobre o discurso do Paulo Guedes, mas vou tentar fazer em formato de vídeo, sem roteiro. Vamos ver se funciona, porque é tanta informação interessante e que eu não li na imprensa tradicional, que eu queria tentar conversar um pouco com vocês sobre isso. Então desculpem pela ausência de roteiro e talvez por isso o vídeo fique um pouco longo. E não está com microfone nem nada, mas vamos tentar aqui com boa intenção. Ele começa dizendo que os três pontos principais serão a reforma da Previdência, privatização e a simplificação e até a diminuição eventual de impostos. Esses três pilares são fundamentais para o Brasil, então já é um motivo para comemorarmos. Ele afirma que o mal maior é o descontrole dos gastos públicos, e ele diz que o teto está aí, né, se referindo ao teto aprovado pelo governo Michel Temer, que já foi outra vitória, mas ele coloca, né, usa uma metáfora, mas um teto sem parede de sustentação cai. Essa parede de sustentação são as reformas. Perfeito. E o que eu gosto de Paulo Guedes é que ele não tenta apenas, eu vejo isso, promover e dar soluções de curtíssimo prazo, curto, médio prazo. E eu sou uma besta quadrada da economia, mas assim, o que eu já entendi é que se você não faz reformas estruturantes, né, se você não mexe de verdade, você não vai na raiz do problema, é tudo politicagem barata, aí é o verdadeiro populismo. Acusam o Bolsonaro de populista, mas na verdade ele está fazendo o contrário, especialmente na área econômica. Ele está sendo bastante corajoso e muito ousado. Mais para frente eu entrarei nesse ponto. Ele disse que a máquina do governo virou uma máquina gigantesca e uma engrenagem de transferências perversas de renda. Continua. Se você é campeão nacional, você foi aos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, pegou o empréstimo, e não a pequena e média empresa. Não foi com microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram, né, contra o povo brasileiro. Depois dessa frase ele foi até aplaudido. Esse resumo dele é um resumo do que foi a última década, né, sobre os governos petistas. O que significa isso? Sobre quem que ele está falando? De Eike Batista, a Joesley com a JBS, Figoi, etc., que o camarada é amigo do rei, né, amigo de Lula e de Dilma, iam bater na porta do BNDES, Caixa, Banco do Brasil e tudo mais, e recebiam um empréstimo a juros obscenamente baixo. Quem pagava quem pagava o custo, a diferença desses juros baixos, éramos nós, a população brasileira, que paga uma fortuna em bancos normais quando você pega qualquer coisa, quando você deve cartão de crédito, etc. Tudo. E emprestava, por serem amigos do rei, conseguiam empréstimos a uma taxa de juros ridícula. É isso e quem paga pelos gastos da União? Quem paga pelos gastos do Brasil? Ou seja, o dinheiro do BNDES vem de onde? Vem do sujeito mais pobre ao mais rico do Brasil, né? Então, isso que ele quer dizer com uma engrenagem de transferência perversa? Você pega um catador de latinha que compra um quilo de arroz, ele está pagando imposto naquilo. Então, aquele dinheiro vai parar na mão de um Eike Batista, de um Joesley e outra meia dúzia dos campeões nacionais, como são chamados. Então ele acertado e corajosamente fez essa ponderação. Diz que vai vender ativos, desacelerar a dívida, e eu gosto também que é moderado, né? Ele não promete. Talvez ele diz, talvez combatendo nominalmente essas despesas, se conseguir durante 2, 3, 4 anos acelerar as privatizações e travar esses gastos, né? Quando ele diz vender ativos, é vender empresas estatais, graças a Deus. E se travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer de 3 a 3,5% ao ano. Depois peguem o volume de crescimento do governo Dilma para vocês compararem, por exemplo.
com mais 3,5% a 4% de inflação. Hoje em dia está no patamar de 6 ponto alguma coisa, salvo engano. Peguem a inflação também dos governos anteriores. E ele diz que assim, com a redução de gastos, que consequentemente também terá uma redução na inflação, o bolo cresce. E o bolo cresce para todo mundo. Com certeza a esquerda vai lembrar do Delfim Neto, na época da ditadura militar, falando que primeiro o bolo precisa crescer para depois dividir. Vamos fazer esse paralelo, pode ter certeza. E aí ele afirma que esse crescimento real, né, não talhado pela inflação e sem gastos malucos, deixaria de ser de asfixiar a saúde, a educação e a cidadania. Ou seja, o que a esquerda sempre prega que valoriza, que é gastar dinheiro com segurança, com educação, com os mais necessitados. E o que na teoria está perfeito, só que na prática eles defendem exatamente o oposto. Eu vou chegar lá. E uma frase que eu achei sensacional, e que eu aprendi, na verdade, isso um dia que eu estava acompanhei o vereador aqui do Rio de Janeiro, Leandro Lira, numa palestra na PUC Rio, que estavam presentes a deputada ou senadora, não me lembro, Jandira Fegali, não me lembro o cargo dela, deputada, e a então vereadora Marielle. Ambas eram ferrenhamente contra a reforma da Previdência, e ele estava ali numa universidade católica, né? Para minha surpresa, foi tratado como um vilão, né? Porque ele estava explicando que se a gente não aprovasse a reforma da Previdência, e ele deu vários exemplos que qualquer um poderia entender, até eu entendi, sem a reforma da Previdência o Brasil quebra, tá? É como uma família que ganha R$1.000 gastando R$100.000, não há o menor cabimento. E aí, na época, quando eu fui acompanhar o Leandro nesse evento, eu gostei muito porque a Jandira, em dado momento, falou de rentista, né? E o Leandro respondeu, mas vocês são os maiores apoiadores dessa forma de rentista. E o que é rentista? Explicando assim em português um pouco mais claro. Vamos supor que eu tenha herdado 500 mil, tá? Dos meus pais, eu herdei R$1 milhão. Você, num país normal, num país competitivo como os Estados Unidos, o que você vai fazer? Você tem de arriscar. Você vai ter que abrir um microcomércio, nem que seja uma carrocinha de hot dog na esquina de Nova York. Você vai ter que abrir um cabeleireiro, alguma coisa, para tentar fazer esses R$1 milhão, por exemplo, virar outro valor maior do que isso. No Brasil, durante muito tempo, com taxas de juros exorbitantes de 12%, 14% ao ano, né, para efeito de comparação, acho que os Estados Unidos era e é menos de 2% ao ano. Com a taxa de juros muito alta e a inflação muito alta, você arriscava, né, você virava um rentista fazendo o quê? Você pegava o seu dinheiro que poderia comprar um pequeno negócio que geraria consequentemente empregos e movimentaria a economia. Você pega esse dinheiro, comodamente vai ao seu banco, assina um papel e vira um investidor, né? Investidor entre aspas. Por quê? Porque você tem o sistema lhe obriga a torcer contra o país. Por quê? Porque quanto maior a taxa de juros e maior a inflação, mais você ganha, né? Esses são os rentistas, é o cara que está na praia, que ganhou uma herança do pai e da mãe, sem trabalhar nunca e torcendo para que o país exploda. Porque, repito, quanto maior a taxa de juros e maior a inflação, mais ele vai ganhar. A este sujeito não interessa a liberdade de mercado, né? Vejam que paradoxo, a esquerda sempre fala de rentista, mas é a direita agora no poder que diz que vai atacar os rentistas. Olha a ousadia do senhor Paulo Guedes e mérito do presidente Bolsonaro de escolher para esse cargo. Então, quando você diz de liberdade de mercado, você está sendo a favor da população geral, você não está sendo a favor dos mais ricos. Muito pelo contrário, a população normal será beneficiada diretamente com isso, com a criação maciça de empregos, né? Porque o cara não vai mais poder, segundo ele, e teoricamente, não sei em quanto tempo, em vez de ir no banco assinar o tal documento e torcer para os juros subirem e a inflação subir, ele vai ter que arriscar. E ao arriscar, ele vai criar empregos. E assim, aquilo que eu falo em alguns textos, a manicure ganha dinheiro, vai no boteco, compra cerveja, o cara do bar ganha dinheiro, depois ele corta o cabelo, o cabeleireiro compra 1 quilo de arroz. Isso é movimentar a economia. O cidadão normal é que movimenta a economia.
Hoje o governo tem mais de 40% de participação na economia, ou seja, qualquer crise política em Brasília repercute na economia de um país inteiro, de mais de 200 milhões de habitantes. Isso não existe, não deveria existir. Então, quando ele fala que vai atacar isso, é como ele mirar, um médico mirando um câncer a ser combatido. Não está falando de maquiagem, está falando de cirurgia de grande porte. E isso é excelente, principalmente para os mais pobres desse país. Quando você tira o ruído na comunicação, que a esquerda é mestre em fazer, isso é excelente para os mais pobres. Desculpa, vamos continuar porque está ficando grande, mas vamos lá. Ele diz que o primeiro maior de todos os gastos é com a Previdência, que atualmente é uma fábrica de desigualdades. Outra coisa curiosa que ele falou, e corajosa que ele falou: quem legisla, que são os deputados e senadores, tem as maiores aposentadorias. Quem julga tem as maiores aposentadorias. Lembrando que ele estava ao lado de Dias Toffoli, presidente do Judiciário brasileiro. E o povo brasileiro, as menores aposentadorias, né? Aí ele fala também do que a esquerda só fala quando convém, de atacar os verdadeiros privilegiados, né? Que é o funcionalismo público, o alto escalão do funcionalismo público. É o primeiro maior desafio a ser enfrentado. E ele diz, se esse desafio for bem sucedido, esse enfrentamento for bem sucedido, nós teremos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. Veja, o estrago que os governos petistas causaram foi um tamanho que recentemente eu li que precisaríamos de 7 a 10 anos de crescimento, né, estável para voltarmos a um patamar que estávamos antes. Olha o atraso, sem falar moral, ético e tudo mais, mas quando você só se atém aos números, olha o atraso que esses caras nos impuseram. Isso falei só sobre, foi o que ele falou sobre Previdência. Sobre reforma tributária, ele diz que nós vamos abrir a economia, simplificar impostos, vamos privatizar e nós vamos, esse é o ponto para mim sagrado de tudo isso, nós vamos descentralizar os recursos da União, ou seja, do governo federal, para estados e municípios. Isso é o básico, é o federalismo, por assim dizer, que eu sempre bato nessa tecla em textos, que é fundamental. O Brasil, o federalismo no sentido, pelo menos, econômico da coisa, que já é ótimo. Porque o cidadão não mora nessa coisa efêmera, teórica, chamada Brasília. A gente mora em cidade. Né? Eu sei que aqui tem uma árvore caindo, eu sei que eu prefiro que o meu imposto vá para um poste que está quebrado ali, um buraco na minha rua, e assim sucessivamente, do que essa coisa dos burocratas de Brasília que querem decidir e eu, prefeito, preciso dar meu dinheiro para Brasília para depois ficar pedindo esmola para Brasília. Isso é um completo absurdo. Até do ponto de vista econômico já é um absurdo. Político, então, nem se fala. Outra coisa que ele falou: nós temos que libertar as futuras gerações deste regime trabalhista previdenciário que nós temos hoje. O governo democrático, que é chamado de ditador pela imprensa e tudo mais, o governo democrático vai inovar e abandonar a legislação fascista, que ele fala que os nossos direitos trabalhistas foram inspirados por Mussolini, como ele historicamente tem razão. Ou seja, também muito importante também na parte de liberdade econômica, porque hoje um moleque de 18, 19, 20 e tantos anos, se bem que hoje em dia as pessoas procuram emprego com 40, mas enfim, um moleque de 18 anos, quando ele for procurar emprego, os tais direitos trabalhistas, eles são os maiores inimigos, né, deste jovem, né? E isso tem a ver também com o que eu falei anteriormente do rentista. É cômodo pro rentista não fazer nada, não abrir empresas, e você também tem que entender que o cara não quer ter risco também, porque é tanto encargo trabalhista que ele acaba não abrindo negócios, consequentemente as pessoas não têm emprego. Então essa sinalização de abertura de mercado é maravilhosa. Ele disse que vai na direção da liberal democracia, abrirá a economia, simplificará impostos e privatização. Estou reiterando. Ele fala da importância de apoiar o social, a importância do investimento em saúde e educação, o foco na educação de 0 a 9 anos, ou seja, não vamos focar em sustentar universidades federais
pobres sustentando ricos em universidades federais, isso é um absurdo, tomara que acabem com isso. E aí ele reitera muito bem que o foco de 0 a 9 anos, que é exatamente aí que o cidadão informado ou se perde, tem toda a razão. E quando você foca nessa educação, além dos ganhos a longo prazo, você ainda ganha direta e indiretamente na questão da segurança, né? Porque quando ele fala se perde para violência, para vagabundagem, no sentido de vir um bandido, traficante, etc. Então, quando a pessoa é bem alfabetizada, o que é muito raro no Brasil, você já pode comemorar. Então, outro ponto outro ponto louvável do discurso Paulo Guedes. Brasil perdeu potência pela insistência no modelo de economia de comando central. Tem toda a razão. Ao invés de uma economia de mercado, pelos motivos que eu já falei, já fica claro. A economia livre favorece os mais pobres, sempre. Não há receita diferente. Não há como fugir disso. Tá? Você pode centralizar a economia e saber como Lula fazia, como Chaves fez. Vamos reduzir o IPI, geladeira mais barata. O Chaves dava geladeira, dava fogão, ele meio que pegou o Chaves, meio que pegou o Bolsa Família e expandiu. Né? Então ele comprava direto e indiretamente apoio, dando eletrodomésticos para a população. E, ótimo, nos primeiros 2 anos é tudo uma maravilha. Depois a população paga. Como foi com o nosso caso recente aqui no Brasil, quando a Dilma reduziu na canetada a conta de luz, a gente hoje paga 1 bilhão de vezes mais, porque ela na canetada centralizadamente resolveu fazer aquilo. Repito, em um dia maravilhoso, a médio e longo prazo, um desastre. Não há saída mágica em economia. Aí ele entra um pouco na parte mais política, fala que temos uma democracia resiliente há 30 anos, e coloca, a única coisa de diferente que houve foi uma mudança de eixo. Depois de 30 anos de uma aliança política de centro-esquerda, PT, PMDB, PSDB, enfim, há agora uma aliança entre conservadores nos princípios e costumes presente e liberais na economia, uma centro-direita. Isso que parece que a maior parte da imprensa, claro que há maldade na imprensa, mas eu vejo mais ignorância. A gente foi criado dentro de um caldeirão de valores marxistas, tudo que saia disso, você acha que é absolutamente radical, louco, excêntrico e tudo mais. Mas o que há nada mais é do que isso que ele colocou, é um governo de centro-direita. Ponto final. Ninguém vai ser morto, ninguém vai ser perseguido, não haverá campos de tortura, gulags, nada disso. Aliás, quem é bom nisso não é muito bem o pessoal de centro-direita. Outra coisa interessante, e eu sei que o vídeo está enorme, nós vamos desestatizar o mercado de crédito. Se houver crédito, que seja para o microcrédito. E mesmo assim, ele se pergunta, será que precisa de banco público para isso? Que é a minha dúvida é real mesmo. E alguns leitores me responderam que o Banco do Brasil é fundamental para o crédito para pequeno agricultor, etc. Mas eu confesso que, teoricamente, ainda continuo acreditando que até para o microcrédito você não precisa de banco público. Aumentar a competição bancária, ele provoca, e olha a ousadia do cara de fazer isso publicamente, porque, aí ele coloca, porque temos tudo seis grandes empreiteiras, 6 grandes bancos, nos Estados Unidos há milhares de bancos, aqui temos 6. Aí ele coloca que a eleição do Bolsonaro está dizendo exatamente isso, é tudo ao contrário, esse dinheiro não é lá para cima, é lá para baixo, né? De novo, dinheiro não concentrado em Brasília, ótimo. E ele falando sobre empresas públicas, ele lembra o óbvio a todos nós, né? O Mensalão, o Petrolão, todos esses casos aconteceram envolvendo empresas públicas. Lembrem-se que o Mensalão começou foi até aí que eu comecei a trabalhar, com CPI dos Correios, em 2005 ou 2003, não me lembro agora. Então, o básico é isso. Quando uma empresa privada se arrebenta, o McDonald's, vamos supor que o gerente do McDonald's seja corrupto, a empresa privada se dá mal sozinha, né? Se dá mal sozinha, a não ser quando há um Obama no governo, mas ela se dá mal sozinha. Quando uma empresa pública se dá mal, todos pagam por isso, né? Todos pagam por isso. Ele falou onde estávamos quando o Brasil era saqueado, nos perdemos. Ele falou que a teoria econômica diz que sim, o poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto maior o grau de intervenção na economia, maior o grau
menor, desculpa, o grau de crescimento, maior o grau de corrupção, né? Quanto mais fechada a economia, maior a venda de favores. BNDES, os campeões nacionais da indústria, os amigos do rei que eu falei lá no início. Quanto mais impostos, mais subsídios e mais favores oficiais, e se os impostos forem altos, você vai ter, aí ele fala de uma parte muito teórica que eu vou pular aqui, mas enfim, há desonerações para os amigos do rei pagam menos impostos, e a população, 300 bi, segundo ele aqui, e a população normal, nós, os meros mortais, pagamos 1 tri. Né? Então ele diz uma coisa muito simples. Então, se temos esse 1 tri para a população normal e 300 bi para os amigos do rei, quem sabe se o imposto fosse mais baixo, de forma geral, haveria menos, né, para os dois. Fala de acabar o refis, aí o vídeo vai ficar mais longo ainda explicando o que é o refis, mas enfim. E um dado só para terminar é a previsão de rombo desse ano é de 139 bilhões de reais. Então veja o desafio que o governo terá pela frente. Então é isso. Resumo da ópera. Se você de esquerda, verdadeiramente esquerda, que você quer mais distribuição de renda, etc., se você não quer, se você tem ódio de rentista, com razão, ok, veja que paradoxalmente é um governo de centro-direita, como colocado, que será talvez, vai depender muito da opinião da pública, dos congressistas, poderá mudar o rumo desse país, beneficiando justamente aqueles que a direita é acusada de não pensar, de não ligar e de perseguir, os mais pobres. Economicamente, se metade do que o Paulo Guedes fizer for colocado em prática, quem será beneficiado neste país serão os mais pobres, a classe média baixa e a classe média normal. Lembrem-se de que no governo Lula os banqueiros ganharam como nunca. Nunca num governo de Fernando Haddad, aquele poste do Lula, holofote de presídio, como eu coloco, isso seria possível. Né? O status quo ia continuar a mesmíssima coisa, meia dúzia de bancos, fora, isso eu estou falando só de econômico, né? Parte econômica, parte política nem entra aqui. Então veja como tudo indica que dias melhores virão. Finalmente, felizmente. Senhoras e senhores, desculpem pelo tamanho desse vídeo, acho que não haverá edição, porque se colocasse esse material no texto não ia ficar palatável. Até a próxima. Texto ou vídeo. Um abraço.